que as pessoas adivinhem o que eles pensam e gerem o resultado imediato daquilo que eles pensaram. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que sai do outro lado, ao ChaiCast, o podcast oficial do Grupo Chai. Eu sou o jornalista André Rodrigues e nessa temporada de estreia nós estaremos conversando com a especialista sobre liderança, os desafios do líder no mundo moderno. E para isso, claro que nós estaremos recebendo a nossa diretora do Grupo Chai, Denise da Cruz, maior especialista em gestão de cartórios do Brasil. Olá, Denise, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar compartilhando aqui com a gente um pouco do teu tempo, um pouco da tua experiência e que a nossa conversa possa ser muito produtiva, muito legal, para que a gente possa trocar sobre o tema liderança. Então, seja muito bem-vinda. Ai, André, alegria estar aqui contigo hoje. E é fantástico, assim, já falando de liderança, que vocês, que são parte da equipe, trazem ideias fenomenais. Imagina só, ChaiCast. Não, é a modernidade. Estamos na onda da tecnologia utilizada ultimamente. E pelo que eu soube, que vocês me contaram, fizeram umas pesquisas onde o áudio está sendo muito ouvido pelas pessoas. Né? A pessoa está no carro, está andando de bicicleta, está fazendo uma caminhada, está tendo seus estudos e usando mais o áudio para o processo de aprendizado. E vocês não quiseram deixar a Chai fora disso, né? Essa equipe fantástica. E trouxeram essa ideia maravilhosa desse programa que a gente está iniciando hoje e que vai ser o primeiro de muitos. Então hoje vai ser o pior dos melhores futuros, né? É sempre assim o processo de aprendizado. E eu também queria aproveitar e dar o parabéns para o William, que fez essa logomarca que ficou fantástica. O William é o nosso gestor de imagem, especialista em todo esse material de designer feito pelo Grupo Chai. Valeu, William, ó, ficou muito bom. É verdade, a gente tá muito, né, no áudio hoje em dia, o pessoal quer acompanhar a correria do dia a dia, tá no trânsito, bem como tu colocaste, né? E olhando para esse cenário, né, que a gente acabou de conversar um pouco. A liderança, os desafios, né, que essa é a nossa proposta para esse primeiro encontro piloto, né, que a gente está aqui testando, está observando o que dá certo, as métricas e olhando para o cenário mundial. E aí eu já te faço a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa. Vendo a necessidade que temos de líderes tomarem decisões assertivas a todo momento, e aí eu te pergunto pra ti, assim, o que significa ser um líder de excelência nesse mundo de hoje? Isso a gente precisa fazer até uma retrospectiva de contexto, né? Liderança é algo que já vem de muito tempo, né? Em todas as eras que a gente sabe pela história, existiram líderes que impactaram o contexto de cada lugar, de cada cultura, de cada povo. E o líder é aquela pessoa que atrai seguidores, que atrai pessoas que acreditam naquele propósito para fazerem algo. E às vezes é até um pouco perigoso isso, porque quando existem movimentos de grupo, e daí existe uma liderança num determinado grupo, tudo que entre esse grupo funciona, acontece, é cultura, é natural, eu vou repelir o grupo oposto, porque ele está fazendo uma forma diferente, porque lá naquele grupo o contexto é outro. E às vezes a liderança quer defender o seu ponto de vista, e por isso ocorreram várias guerras, né, no mundo, onde defendem pontos de vista diferentes, e até hoje a gente tem, né, conflitos lá na África, na Ásia,
na própria Europa, enfim, e até que no Brasil mesmo, né? Nessas regiões, né? A gente passou por um processo de pandemia agora há pouco e percebeu que alguns líderes estaduais tentando defender os seus pontos de vista. Então, a gente precisa perceber e se responsabilizar por aquilo que a gente está defendendo, porque pode ocorrer um contraponto diferente de um outro movimento de grupo. E daí a liderança, ela tem que ficar atenta a esse movimento, porque ela precisa levar a sua equipe, o seu grupo, as ideias para um propósito de existência para agregar valor para a humanidade e não só defender o seu clã, né? Óbvio que isso é um processo de amadurecimento, de reflexão, de percepção, né? Porque às vezes as próprias guerras aconteceram de um grupo fazer um movimento e o outro reagir ao movimento. E daí a reação levou para o negativo, né? Para o menos, onde morreram muitas pessoas, vários cenários ficaram devastados, enfim. Então, assim, a responsabilidade de um líder, ela leva tanto para o mais quanto para o menos. E o líder que está nesse lugar, ele tem que perceber o movimento que ele está fazendo, porque ele está levando um grupo, ele está levando seguidores, ele está levando muitas famílias, pessoas, cidades, comunidades defendendo uma ideia, porque o líder está ali para representar um movimento, né? De uma ideia, de uma vontade, de uma mudança, de uma nova perspectiva, de uma busca por um novo lugar, né? Então, esse líder precisa ficar muito atento a esses movimentos. Então, tudo aquilo que leva para o mais é algo que vai beneficiar a humanidade. E aquilo que leva para o menos, né, é algo que pode ser caótico e as consequências também são muito grandes. Denise, eu até vou quebrar aqui o protocolo, mas na verdade porque eu acho interessante para a gente explicar para as pessoas que estão nos acompanhando, e aí já aproveito para fazer um parênteses, né, porque na abertura a gente já começou tão empolgado e não falou que o nosso ChaiCast vai estar em todas as plataformas de áudio e também aqui no YouTube todas as quintas-feiras. A gente lança uma nova edição tanto nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também aqui no YouTube. Mas explicar para as pessoas por que a gente está falando tanto sobre liderança e explicar o porquê que surgiu essa vontade de falar sobre liderança a partir das pesquisas que a gente fez, entendendo as demandas das pessoas vindo nos pedir ajuda realmente. Então, vamos compartilhar um pouco para o pessoal que está nos acompanhando sobre a temática e por que o Grupo Chai está falando tanto sobre liderança. Assim, André, nós acreditamos que desde a fundação da empresa, lá em 2006, todo o processo de implementação de consultoria dependeria de quem estivesse à frente do movimento. Então, num cartório extrajudicial brasileiro, a gente sempre diz que a batida do tambor, quem dá é o titular, é o líder. Então, dependendo do movimento dessa batida, ele vai levar a equipe de um processo mais acelerado ou de um processo mais lento, que não tem problema nenhum, que o importante é o caminhar, é o andar, cada um num ritmo de acordo com aquilo que ele acredita, mas ele pode não bater o tambor. E daí não existe movimento nenhum. E quando não existe movimento nenhum, os resultados permanecem o mesmo, ou, como diz um cliente nosso, que sempre piora. Se nós estamos igual, é sinal que nós estamos pior. Então, precisa sempre ter essa renovação, essa mudança do novo, essas novas possibilidades, essa visão de futuro. E hoje a tecnologia está mudando muito rapidamente. Então, se o líder não ficar atento a esses movimentos, ele realmente está voltando para uma era
de prestação de serviço não tão adequada, o que é aquilo que a sociedade espera. Mas nós fizemos vários movimentos na consultoria durante todos esses 15 anos de atuação e é perceptível que quando o líder é empreendedor, é engajado, está comprometido com o resultado, nossa, a consultoria voa, o resultado dele é fantástico, as equipes reagem e conquistam premiações ou até mesmo tem bons resultados efetivos, que é aquilo que eles buscam no planejamento estratégico. Mas durante a pandemia, a gente percebeu assim que os líderes eles ficaram muito assustados. Como todos nós, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Nós fizemos vários movimentos de lives, vários titulares participaram desse processo. Implementamos o Prazo Zero, que foi muito legal, André. Esse projeto foi muito fantástico, assim. Ainda temos os alunos que são titulares, né, engajados com os resultados fantásticos que a gente está acompanhando. Resolvemos fazer a jornada LGPD, todo um movimento vinculado a levar informação sobre uma lei nova. Uma lei que eles não estavam ainda acostumados no processo de implementação. Ensinando passo a passo, pegando na mão. Nossos convidados, né, André, foram fantásticos. E daí chegou no final dessa jornada e daí a gente percebeu o que a gente precisa ajudar de novo. Porque a gente gostou de contribuir, né, porque nós conseguimos atingir muitas pessoas. Só na jornada, na última, ele deu mais de 20 mil pessoas participando, né? Muita gente. Então percebemos que a gente estava levando conteúdo, levando informação para cartórios pequenos, para cartórios de várias cidades do país, mas também para cartórios médios e grandes, né, que não nos conheciam, porque agora a mídia social ela fez com que a gente ficasse mais conhecido no mercado. E resolvemos fazer uma pesquisa para verificar o que a gente poderia contribuir daquilo que nós somos expertos. E daí foi disparado, né? Tu viste lá no resultado da pesquisa, que deu essa questão da liderança. Porque os titulares de cartório, os coordenadores de setor, os substitutos, eles estão esgotados, sabe? Tá difícil carregar assim um fardo grande. Só que eles não percebem que é o jeito que eles estão fazendo. Que a carga sempre é maior, quanto maior o nosso nível de responsabilidade, maior a nossa carga. E hoje nós estamos assumindo uma responsabilidade nova com esse novo programa, né? Então aumenta a nossa responsabilidade, sempre é proporcional. E a gente perceber isso é importante, que faz parte desse nosso processo agora, de ter uma responsabilidade diferente na atuação pós-pandemia. Aproveitando, quero dar um spoiler, André. Nós iremos fazer toda segunda-feira uma live às 19h30 nos nossos canais do YouTube. Inclusive fizemos semana passada, né, a primeira. O líder precisa de amor e é isso que a gente está falando, que o líder precisa se olhar, ter resultados excelentes, atender a necessidade das pessoas, enfim, fazer todo o trabalho dele. Foi isso que a gente falou lá. Quem não assistiu, entra lá e assiste, está disponível lá no canal. E a gente quer reforçar esse tema para que os líderes consigam perceber que a CHAI agora está fazendo esse movimento para que a liderança fique mais fortalecida, porque a liderança mais forte gera mais resultados e resultados positivos geram pessoas melhores, mais satisfeitas e cidades mais desenvolvidas. Fantástico! A gente pode inclusive convidar o pessoal, né, toda segunda-feira, a partir de agora, Liderança em Foco, às 19h30, no nosso canal no YouTube e nas mídias sociais, o pessoal pode estar sempre acompanhando, a gente está em todos os lugares aí, né, Denise? E muito bem, a gente tá nessa conversa tão bacana, mas eu gostaria de perguntar o seguinte, na tua visão, assim, olhando para a estrutura das organizações, quais os principais erros que os líderes cometem? Sabe, André, eu acho que eles querem que as pessoas adivinhem o que eles pensam e gerem o resultado imediato daquilo que eles pensaram.
Por que que eu digo isso? Porque cada equipe, ela tem uma cultura, né? Cada pessoa vem de uma família, tem um jeito de aprender as coisas. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, outros mais sinestésicos. Então, eu não posso atuar da mesma forma com todas as pessoas. Cada uma precisa ser lidada individualmente. E como o líder hoje ele está muito sobrecarregado, e daí ele se sobrecarrega porque quer, porque se os processos estiverem ajustados, se a equipe estiver treinada, se a estrutura física der condições para o trabalho, se os clientes estiverem bem atendidos, satisfeitos e felizes, não tem sobrecarga. Ele está livre no seu papel de líder, sim, para fazer as questões estratégicas, para pensar, para tomar café, para fazer uma visita na corregedoria, enfim, uma visita num cliente, qualquer tipo de atividade que seja pertinente do líder. Óbvio que quando uma pessoa está num papel de liderança, em tese, ela sabe um pouquinho mais sobre a atividade operacional da equipe, né? Se a pessoa for lá executar uma tarefa e não conseguir fazer, o líder vai lá e diz assim, não, deixa que eu faço porque eu faço mais rápido. É natural ele fazer isso. Só que com isso ele tira a oportunidade da equipe aprender. E a equipe vai depender dele, ele sabe fazer. E às vezes ainda o líder tem um perfil arrogante que ele se coloca superior à equipe no processo de aprendizado. E da equipe, para que ela vai aprender? Não tem porquê. Se ele sabe, ele dá conta, ele faz sozinho, e às vezes ele não consegue soltar, não consegue delegar, porque não tem confiança, né, no trabalho que está sendo realizado, mas não cria possibilidades de criar confiança. Então, esse é um erro assim que eu considero muito significativo e que eu percebo ao longo da minha carreira de 23 anos, onde mais o líder peca. Ele assume muitas atividades operacionais, ele não olha para todas as estratégias da organização, porque ele está na atividade operacional. E Denise, vamos falar um pouco também e convidar o pessoal, na verdade, para mandar também perguntas, né, para interagir conosco. Pode utilizar as nossas redes sociais, pode utilizar o direct no Instagram para mandar suas curiosidades, suas dúvidas sobre líder, porque a gente sabe, né, que tem muitos desafios assim, né, para a liderança, porque os líderes são pessoas, né? E isso também tu trataste bastante na primeira live do Liderança em Foco. E fala um pouco do aspecto humano do líder mesmo pra gente. Como eu falei na live do início dessa semana, o líder ele precisa de amor. Ele precisa ser olhado como um ser. E daí se coloca no lugar do líder, André. Ele é demandado pela equipe, ele é demandado pelos usuários, pelos clientes, ele é demandado pela corregedoria, ele é demandado pela própria família, ele é demandado pelos fornecedores, ele é demandado por algum desenvolvimento intelectual que ele esteja fazendo. E tá todo mundo exigindo dele, e ele tem que dar conta de tudo. E muitas outras coisas, né? Só exemplificando. E as pessoas exigem, e às vezes ele tá num caos, porque ele não tá sabendo lidar com tudo isso. Porque ele é um ser humano. Só que, quando um titular passa num concurso de cartório, ele estuda o quê? Direito, né? Assuntos jurídicos. Nós já falávamos lá no prazo zero, nos outros movimentos que a gente faz na própria consultoria, que ele não tem uma formação de administração para administrar aquele negócio. Só que além de administrar o negócio, ele tem que ser líder do negócio. Que ainda é um processo mais profundo de desenvolvimento. Nem todo administrador é um líder.
Então ele precisa se desenvolver como líder. E isso é possível. Tem várias técnicas, né? Inclusive, nós desenvolvemos aquele programa de desenvolvimento dos líderes. Vou dar um spoilerzinho, né? Que eu acho que mês que vem a gente vai lançar, enfim. Mas com isso, assim, ó, porque nós percebemos que ele precisa ter um cuidado. Ele precisa ser pego pela mão para mostrar os caminhos. Aqui você consegue esse tipo de resultado mais fácil, por aqui é mais tranquilo, por aqui você gera mais felicidade nas pessoas da sua equipe. Enfim, trabalhar com ele nesse processo de desenvolvimento como líder, porque ele é um ser humano. Ele tem dias que ele está ruim, tem dias que ele está com dor de cabeça, tem dias que ele está precisando levar as crianças na escola e não tem ninguém, deu problema com aquela pessoa e saiu da agenda dele. Então ele é um ser como todos nós, né? E ele precisa ser olhado com paciência, com carinho, com afeto, com entendimento, porque às vezes a pessoa está com mau humor e não justifica que as pessoas descarreguem esse mau humor na sua equipe, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas ela não é normalmente daquele jeito. Opa, aconteceu alguma coisa, né? Não é comigo, não tem nada a ver com a situação, é com ela, é coisa dela, ela só estourou nesse momento. E não fico criando historinha também como equipe na minha cabeça, achando que ele não está considerando o meu trabalho, não gostou da minha atividade. Simplesmente ele está num dia ruim, porque ele é um ser humano. Então, olhar com amor para os líderes ajuda nesse processo de entendimento para eles evoluírem, enxergarem o que é melhor, porque vai refletir para a própria equipe, vai refletir para o próprio cliente, vai refletir para o próprio tribunal, enfim, para todas as partes interessadas. Isso é muito legal, né? Porque a gente fala da importância de ter um ambiente saudável. Um ambiente saudável, e aí ambiente, né, é o todo, né? Todas as pessoas, todo mundo faz parte daquele ambiente, dentro do cartório, dentro da empresa, dentro da organização, enfim, o ambiente é aquele todo. E aí eu te pergunto, como criar um ambiente saudável para se trabalhar e ao mesmo tempo manter a equipe com engajamento, com energia, como a gente tem aqui no padrão Chai, né? Como a gente costuma brincar, o padrão Chai. Mas é muito isso. Como é que a gente pode disseminar um pouco dessa cultura para quem está nos acompanhando? Eu acredito, André, que a gente possa dar um exemplo bem prático disso, como a gente faz aqui. Quando acontece algum problema, a gente foca no problema e não na pessoa que causou o problema. Porque problemas vão existir, né? A gente às vezes faz uma agenda do dia e entra 1000 e outras coisas dentro da agenda, né? Ligações que ocorreram durante o período e que demandas diferentes, eu tenho que atuar e ainda tenho que fazer a minha agenda antiga, que já estava prevista. Então, aqui a gente olha para o problema e vai resolver o problema. E não pessoaliza, não busca culpados, porque eu acho que aí que é o ponto. Porque quando a pessoa é uma líder e a equipe dela erra, ela se culpa 2 vezes. Ela se compromete 2 vezes com aquele resultado. Uma que ela não capacitou a equipe corretamente e outra que ela tem que demandar daquele erro para resolver porque alguém está precisando daquele serviço. Então ela se cobra 2 vezes. E daí nessa cobrança ela busca um culpado para ela sair dessa culpa. Não fui eu, né? Foi o meu colaborador que não fez direito. Só que quem está à frente do cartório é o titular. Ou é o substituto na frente do balcão, ou é o coordenador, e ele que tem que dar conta. Ele que tem que assumir a responsabilidade do que a equipe fez e devolver, né, a solução para quem precisa. Então, eu acho que um ambiente leve é quando a gente olha para o problema, resolve o problema e daí caminha. Só que daí a gente faz análise do problema aqui, né? A gente faz análise da causa raiz. A gente resolve, faz ação imediata e vai lá analisar por que ocorreu. Qual é a brecha que estava aberta que eu preciso fechar? E a gente faz assim e fecha, e na próxima a gente faz uma análise para ver se realmente funcionou
aquela prática implementada para resolver aquele tipo de problema para ele não vir a acontecer. Porque o que gera mais insatisfação, eu acho, é quando é a repetição do mesmo problema. Mas como? Eu já te disse que era para fazer desse jeito. Eu disse que tu tinha que procurar fazer uma busca naquele lugar. Tinha que ver o livro XYZ. E daí a pessoa erra de novo e erra de novo. E daí o ambiente vai ficando contaminado. Não tem como não ficar. Só que o líder tem que perceber, é responsabilidade dele. Ninguém mais é responsável. Se eu demitir aquele colaborador, o clima continua igual. Porque existe uma cultura de não olhar para o problema e sim para o culpado. Então eu acredito que atuando dessa forma, minimiza os problemas e a vida vai ficando mais leve, mais tranquila. E trabalhar com diversão. Né? Tem que se divertir, tem que valer a pena eu estar aqui hoje conversando, brincando, sabe? Não levantar da minha cama, passar um dia de trabalho tensa para voltar para minha cama e ainda descontar nas minhas crianças. Não, tem que ser divertido cada momento. O divertido, a vinda do transporte da minha casa para cá tem que ser divertido. Tem que ser divertido o meu dia, minhas 8 horas de trabalho. Tem que ser divertido o meu horário de almoço. Daí a vida é uma diversão. Não é só uma obrigação. E ela é assim tanto dia de semana quanto final de semana. Então, olha como muda o jeito. É totalmente diferente. Mas só que tem que criar hábitos para que isso venha a ocorrer e comece a disseminar. Porque as pessoas que ficam à volta, elas são contaminadas com o bem também. E daí elas também percebem que podem ter uma vida mais leve, menos tensa. A gente fala muito aqui, né, que o importante é a jornada, a gente tá sempre buscando essa energia alta e às vezes quando os problemas eles são inerentes, né, e eles vão acontecer, mas parece que um dando suporte pro outro, a coisa flui de um jeito melhor, né, a gente consegue trabalhar num ambiente muito mais feliz e muito mais harmônico e até divertido, né, como a gente sempre brinca, a gente costuma se divertir quando trabalha. E falando um pouco sobre essa cultura, esse ambiente, né? Eu gostaria de te perguntar qual o papel do líder na formação dessa cultura, na formação de toda essa base para dar realmente um alicerce para que tudo isso possa acontecer, para que tudo isso se torne realidade como é aqui pra gente. O primeiro ponto aí, é que o líder lidera uma equipe em função de um propósito. Então, o propósito ele vem em primeiro lugar, ele vem acima do líder, ele vem acima da necessidade do líder, ele vem acima da necessidade das pessoas, ele vem acima da necessidade daquelas partes interessadas. Então, quando o líder ele sabe que o cartório existe para entregar um serviço para a sociedade, que a sociedade está demandando, e daí hoje a sociedade demanda um serviço mais seguro, mais ágil, com mais qualidade, com mais alegria também, né? Ele quer ser bem atendido. Então, o líder ele precisa atender essa demanda desse propósito. Essa demanda vem em primeiro lugar do que a demanda de todas as partes, tanto do titular, quanto a demanda da equipe, quanto a demanda de fornecedores, enfim. O que ocorre hoje? O líder ele tenta atender a necessidade das pessoas para dizer que ele é um líder bonzinho. A pessoa precisa ir no médico, a pessoa precisa sair mais cedo, precisa buscar o filho na escola, precisa. Se a equipe estiver engajada com o propósito, ela organiza o horário dela de médico fora de horário comercial. Ela organiza a participação da reunião das crianças de uma forma online hoje, bem tranquilo. Então, assim, ela acha alternativas porque ela sabe o porquê que ela está lá dentro. Porque o propósito da existência do cartório é prestar um serviço de excelência. Ela está contribuindo para o desenvolvimento daquela cidade, daquele município, daquela região onde ela está inserida. O propósito ele é muito maior. É igual nós aqui na Chai, nosso propósito hoje é ajudar as pessoas de todo o país. Daí as pessoas não ficam com essas necessidades
pontuais, e óbvio que tem os imprevistos, né? E daí a gente administra super bem. Mas quando a pessoa não está alinhada ao propósito, ela busca atuar no horário que ela precisa estar trabalhando para fazer a outra coisa. Porque é uma forma de fugir, é fuga, de não estar naquele lugar, de não precisar conviver com as pessoas, de não precisar comprovar o que ela produz ou enfrentar o que ela errou. Então são fugas, né, inconscientes que ocorrem para a pessoa não ficar tão engajada. E o líder deve perceber isso, porque no momento que ele faz o engajamento das pessoas pelo propósito, elas ficam ativas pelo propósito e não passivas, não só um dia de trabalho por um dia de salário. Elas estão ativas, elas estão ali para fazer uma entrega de algo maior. Não é só pelo salário delas. E daí isso gera um engajamento diferenciado. Então eu atendo a necessidade da existência do cartório, primeiro, para depois atender a necessidade de todas as outras pessoas. Isso é muito importante para que a gente possa também despertar para um outro ponto que tem muita expertise, muita trajetória, né, que é a tua visão sistêmica sobre as coisas, né, sobre os cartórios, as organizações. E aí eu te faço uma pergunta. Como o líder pode desenvolver essa habilidade da visão sistêmica? Eu amo, né, essa visão sistêmica, porque ela fez um movimento na minha vida fantástico. E sabe por que eu iniciei com isso, André? Para olhar para dentro. Eu só consigo dar aquilo que transborda em mim. Então eu precisava me conhecer mais. Eu precisava atuar mais internamente com os meus medos, com as minhas inseguranças, com as minhas desinformações, para gerar mais confiança, para gerar mais energia, para gerar que era possível sim fazer, era possível fazer diferente do que sempre foi feito, para me desafiar. Então assim, ó, o líder ele precisa se conhecer, e o se conhecer no profundo, não no raso. É muito mais profundo, né? Eu reconhecer que se eu tenho um tipo de atitude, não é em função dessa reação que eu estou atuando em função do cenário que está na minha frente. Não, isso vem lá de antes. E todo movimento é um movimento de medo, né? Eu tenho medo de algo que eu não sei o que é, e daí por isso que eu preciso entender e conhecer. E eu reajo de uma forma de afrontamento, de arrogância, de choro, né? Os dois extremos. E não tem um equilíbrio que eu preciso ter. Então, bom, tu sabes, né, André? Tu morou lá em casa por um período, quando a gente veio aqui para São José dos Campos, né? E eu tenho uma rotina de manhã que é para olhar para mim todas as manhãs, para olhar para o meu interior, para fazer as minhas orações, para fazer a minha meditação, para tomar minha água com limão, né? Depois até vou ensinar lá no treinamento como é que é, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Mas todo dia eu preciso me conhecer um pouquinho mais. E isso não significa que nós vamos ser seres perfeitos, ou que eu vá ser uma ser perfeita, mas o que eu percebo que melhorou e me ajudou muito nesse processo? Que cada vez que eu erro, porque eu erro, sou um ser humano, né? Eu percebo mais rápido. E a velocidade da percepção ajuda eu não ficar naquele lugar indevido. Então eu percebo, opa, por que eu tô agindo? Ah, entendi. E daí eu faço uma vez, vive vivendo fazer isso, né? Percebi. Porque às vezes acontecem as coisas e a gente acha que não é com a gente. Até a gente fica doente e acha que é natural ficar doente.
Não, o corpo está reagindo e está demonstrando para a gente que não está correto. E daí, o líder, ele tem que fazer esse movimento de olhar para dentro dele, porque cada pessoa é uma pessoa, ela tem a sua particularidade. E quando aciona esses sintomas, é um gatilho para olhar mais rápido para esse processo. E quando o sintoma aparece é porque ele já vem acontecendo há bastante tempo. Então a dica é para o líder olhar para si, fazer a autorreflexão e não num processo de liderança, mas num processo de conhecimento interno como ser humano. Como eu, Denise, reajo. Não como eu, Denise, líder, reajo. Como eu, Denise, ser, né? Diferenciar o meu ego do meu eu. E olhar profundamente para isso. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E falar no eu, né? Falar na pessoa e a liderança. Tem muitos desafios. A gente, inclusive, escolheu como tema desse encontro os líderes e os desafios da liderança, para que a gente pudesse estar conversando nesse primeiro episódio. Inclusive, Denise, né? No final, quem nos acompanha até o final vai receber ao final de cada encontro a gente vai dar uma dica de livro, a Denise vai dar uma dica de livro e ao final desse encontro vai ser diferente, né? Vai ter uma dica de livro muito legal para o pessoal que está nos acompanhando, então fica até o final. Mas Denise, seguinte, quando a gente fala do eu, qual a importância do líder buscar o desenvolvimento, né? A Chai oferece muitos treinamentos, desenvolvimento para consultoria, enfim, mas eu queria que tu falasse um pouco da importância do líder estar qualificado, estar se qualificando, em constante qualificação. Enfim, qual é a importância disso para o líder melhorar sua performance diante da liderança? O processo de desenvolvimento, ele é muito interessante porque a pessoa sempre ela dá um passo a mais. Ela aprende algo que ela consegue implementar e vai caminhando ao longo da sua vida, da sua jornada. E com a pandemia, houve um acesso muito mais fácil a conteúdos de qualidade, como esse que a gente está proporcionando hoje, e que não tem custo nenhum e que as pessoas se apropriam dessas informações e elas também servem para se desenvolver como pessoas, como seres. Só que eu tenho uma dica boa. Eu acho tudo que a gente faz de qualificação naquele momento, ou até na leitura de um livro, ou nesse episódio de hoje aqui, o que eu vou levar para o meu dia a dia, para a minha atividade, essas informações que eu colhi hoje, que eu captei hoje, que eu percebi hoje, e ir lá implementar. Isso é algo que ajuda a desenvolver o líder com muito mais velocidade. Porque a gente cansa de ver, André, assim, várias pessoas indo nos treinamentos, participa lá, viaja, tem a despesa, ouve todo o treinamento e não implementa nada daquilo que foi lá ouvir, se qualificar, se treinar. Então foi perda de dia, de vida, né? E óbvio que alguma coisa fica no inconsciente da pessoa e que depois ela busca lá nesse inconsciente para praticar. Mas é muito mais efetivo se eu puder, no momento que eu estou no processo de aprendizado, já fazer o link com o meu dia a dia e daí na minha vida profissional, na minha vida intelectual, na minha vida pessoal, não importa. O que eu absorvi aqui que eu posso já aproveitar? É um ganho em escala gigantesco, né? Eu ando praticando muito isso, né? Tu vê, né? Meus livros ali tá tudo cheio de anotação e da anotação já vai pro plano de ação de vocês e daí já faz um movimento, né? Mas eu acho que é isso. A gente pegar as ideias, testar as ideias, pode ser que não funcione, né? Não tem a garantia que funcione. Mas se eu testar, eu vou checar se funcionou ou não funcionou. E daí é muito melhor eu errar mais rápido e daí eu já buscar uma outra alternativa para resolver, ou nunca olhar para aquela situação e não agregar valor nada daquilo que eu trouxe como um processo de conhecimento externo.
Então, treinar por treinar não adianta. Seria um adestramento e ainda sem resultado. Mas o desenvolvimento é isso. É pegar a informação, é pegar o conteúdo e colocar em prática. Daí também, André, tem muitas pessoas que dizem assim, eu comprei treinamento, não tenho tempo de assistir, não consigo colocar nada em prática. Aí é outra questão. E daí, sabe o que é? Aquilo que a gente tinha falado antes lá. É olhar para dentro de si. Por que eu, Denise, não consigo implementar aquilo que o treinamento está dizendo que funciona, que dá resultado e que outros colegas meus estão conseguindo? Então não é o problema do método, é problema meu, interno. O que está me bloqueando, que me paralisa? O que eu estou absorvendo um monte de atividade operacional que eu não deveria estar fazendo? Porque daí eu estaria atuando estrategicamente como um líder, captando informação e conhecimento e transformando esse conhecimento no meu dia a dia. Então, de novo, tudo começa pelo eu. Eu preciso me olhar, preciso ver aquilo que me paralisa, que não deixa eu andar, que eu tenho medo, ou tenho receio, ou tive uma experiência negativa já com aquilo e daí eu não consigo sanar esse bloqueio. Então, o olhar para dentro facilita esse processo. Até fui aqui nas nossas redes sociais, porque a gente tem muito conteúdo sobre liderança lá nas nossas redes sociais, o pessoal que nos acompanha, até pode aparecer aqui embaixo, vou pedir para a produção botar aqui embaixo as nossas redes, as nossas mídias, mas eu estava olhando aqui porque uma das frases que esses dias a gente viu lá nas nossas mídias sociais foi que o aperfeiçoar pode ser melhorar aquilo que já se tem, Denise. Tu falaste isso. Então eu queria que tu comentasse um pouco essa frase, porque eu achei ela tão rica. E realmente, às vezes as pessoas pensam que o aperfeiçoamento é fazer algo novo, fazer algo totalmente diferente, mas não, às vezes pode ser aperfeiçoar aquilo que já tem, né? Aquela base que já existe. Então comenta um pouco essa frase que tu bradaste das nossas mídias sociais. Eu acredito muito nisso, André, porque eu percebo que as pessoas acham que a mudança tem que ser uma mudança de ruptura só. A inovação, o novo, só pode acontecer se eu sair do A e for para o B automaticamente. Só que isso a gente viveu com a pandemia, que foi um momento drástico. Chegou, ou vai, ou não vai. Porque senão não iriam sobreviver. E daí estou falando de negócios, né? Mas se não tiver esse momento de ruptura, ele é possível acontecer. E ele é muito mais fácil acontecer com o aperfeiçoamento contínuo. Né? A gente utiliza várias ferramentas de gestão, rodando o PDCA, melhorando as etapas dos processos a cada revisão de planejamento estratégico. E daí falando nos nossos clientes de consultoria e até nossos mesmos internos aqui do Grupo Chai, né? O aperfeiçoar cada detalhe e o ficar incomodado com os detalhes, né? E detalhe, digo para qualquer coisa, né? O clips que está no chão, o desperdício desnecessário, o cuidado, tem que imprimir tudo porque eu tenho que olhar tudo no papel, que é só assim que eu consigo ler a documentação, né? Opa, de novo eu, né? O que está me bloqueando que eu não consigo ler uma documentação no computador e tenho que gerar lixo, queimar árvores e ainda deixar minha mesa toda bagunçada. E a minha mesa bagunçada é sinal que a minha cabeça está bagunçada. E isso é um mantra para mim. Tudo precisa estar organizado para minha cabeça estar organizada no mesmo formato. Então, essa melhoria de cada dia, o olhar crítico, né? E o olhar crítico não é um olhar arrogante, é um olhar cuidadoso para os detalhes. O que eu posso fazer um pouquinho melhor hoje? O que eu posso transformar um pouquinho hoje? Né? E de novo, é o processo diário da pessoa. É o errar mais rápido, eu tento, não funcionou? Esse processo de melhoria, faço análise e tento outra coisa. E daí eu vou caminhando e o meu degrau vai sendo sustentado com algo sólido.
e vai me dar uma visibilidade muito melhor quando eu olhar para trás e ver, nossa, eu já fiz tudo isso. E não foi pesado, não foi de ruptura, de baque, né? Foi não, é natural, faz parte. A gente falou um pouco aqui sobre liderança, sobre o eu, né? A pessoa em primeiro lugar, esses aspectos, e a gente já está chegando ao final da nossa conversa, né? Foi muito bom, gostei bastante assim desse Ai, gostei encontro. disso. Também achei boa essa troca, assim. E o pessoal pode participar conosco, né, Denise? Por favor, porque eu acho assim, ó, que essa interação é legal, de a gente levar conteúdo que seja pertinente para as pessoas, né? E levar essa nossa experiência nesse processo de liderança ao longo do caminhar, né? Já convivemos com muitos líderes, já conhecemos diversos perfis, e daí, como a gente diz lá na consultoria, dependendo do tipo do líder que está atuando conosco, né, como nosso cliente, a gente ou vai por um caminho ou tem que fazer alguns caminhos diferentes para conseguir o mesmo resultado. Mas aí que é a importância, eu conhecer o perfil das pessoas para eu fazer esse caminhar leve, né? Não achar que tem que ser só de um jeito. Não, existem vários jeitos. Mas daí eu tô tranquila. Não, só não é assim. Vai ser um pouquinho diferente. Mas é isso, né? Muito obrigado por estar conosco aqui, por disponibilizar o teu tempo. Isso eu acho que é um privilégio para todo mundo que está acompanhando também, ouvir tu falar sobre a liderança, e a gente vai estar aqui toda semana, né, fazendo essa conversa sobre o líder. Nessa temporada inicial, a temporada de estreia é sobre liderança, depois futuramente a gente vai adaptando conforme as demandas forem surgindo das pessoas. E vocês podem participar, podem mandar pergunta pelo direct, pode mandar pelos nossos canais, a gente está em todas as mídias, então qualquer um dos canais, sua pergunta, sua participação é sempre muito bem-vinda. E nós temos para fechar, né, esse encontro, a gente já prometeu ali em alguns momentos, mas agora para fechar, Denise, se tu separaste um livro, eu já estou enxergando ele aqui, o pessoal de casa ainda não está vendo. Quem está assistindo em vídeo no YouTube, né, vai ver, mas quem está nos ouvindo saberá o nome também, poderá pesquisar. Enfim, conta um pouco pra gente sobre esse livro aí que tu vai indicar pro pessoal que está nos acompanhando. Esse livro chama-se A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. De Gary Keller. Ele é muito bom, ele é excelente, ele ajuda a gente como líder fazer uma coisa de cada vez. Não é tudo urgente, não é tudo para ontem, né? Só que se tem muitas coisas para ontem, qual é que é a única coisa que eu tenho que fazer agora? Então ele ajuda nesse caminhar de eu perceber que eu estou num movimento, achando aquilo que é prioridade para a execução naquele segundo. E André, queria agradecer assim toda a equipe do Grupo Chai por ter tido essa ideia, ter feito esse movimento do ChaiCast, muito legal, muito criativo. E é isso, sabe? A gente tem que estar levando conteúdo de forma diferente para as pessoas, atendendo a necessidade delas. E vocês estão de parabéns. A equipe do Grupo Chai arrasou mais uma vez. Fico muito feliz e muito grata de estar aqui contribuindo um pouquinho com conteúdo com vocês. E vai ficar disponível em todas as plataformas. YouTube, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, enfim, se eu estou esquecendo alguma, mas o pessoal estiver nos acompanhando por ela, enfim, vai poder acompanhar, vai poder ver, vai poder assistir, enfim, tá em todas as plataformas disponível o nosso ChaiCast. E mostra aí pra câmera de novo, pro pessoal que tá nos acompanhando. Quem tá nos ouvindo em áudio vai querer ir pro YouTube ver a capa desse livro. E quem está já nos acompanhando no YouTube, então já pode buscar, né? Pra liderança é muito interessante. A ideia é estar compartilhando meus livros, que eu adoro, né? E que realmente cada um deles traz um conteúdo interessante que eu aplico na prática. Essa é a minha forma de atuar nas minhas leituras. Obrigado, Denise, pelo encontro de hoje. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Toda quinta-feira a gente está junto, né? Um negócio muito atemporal, porque a pessoa pode estar nos assistindo
hoje, ou nos ouvindo hoje em 2021, quando a gente está gravando, ou em 2030, né? Porque a temporalidade da internet também tem coisas assim. Obrigado e a gente se encontra na próxima semana com mais um ChaiCast em todas as plataformas de streaming e também no YouTube. Até lá! Até lá, obrigada, fiquem com Deus.